No vídeo de hoje, nós vamos responder a ele. O MacBook é útil ou é suficiente? É suficiente. Agora tudo é suficiente para o senhor Rafael Pablo. A Bíblia era suficiente. Agora o MacBook também é suficiente. Computador. Brincadeiras à parte, vamos continuar o nosso debate com o Rafael Pablo sobre sola escritura, no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, depois da vinheta com vocês. Amor à Imaculada, sempre. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o Diácono João Vitor Mariano e você é bem-vindo aqui. Evangelize comigo agora clicando em curtir, dê um like nesse vídeo. Inscreva-se em nosso canal e clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Então vamos continuar o nosso debate com o Rafael Pablo sobre 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 15 a 17. Aquele texto que vai falar toda a escritura ela é útil, né? O texto é bem claro. E aqui os argumentos protestantes são: não, aqui está dizendo que a Bíblia é suficiente, sendo que o texto não diz isso. Mas antes de comentar mais sobre isso, eu quero convidar você a fazer uma doação para o nosso canal de qualquer valor. Isso nos ajuda no nosso projeto de evangelização. Então fica essa pergunta. O texto ali de 2 Timóteo 3,15 vai dizer ofélimos. A escritura ela é útil, né? E o Rafael Pablo, juntamente com os protestantes, vão dizer, não, o texto está dizendo que a Bíblia é suficiente. Mas o nosso desejo é que pela repetição as pessoas entendam o que o texto está dizendo. Não é mesmo, Rafael? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, e útil, e útil, e útil, e útil, e útil. Muito bem, a repetição ajuda. A Bíblia diz que a escritura ela é útil para o ensino, para a exortação, enfim, vai deixar que todo homem perfeito, né, chegue à plenitude, todo homem de Deus chegue à plenitude, seja perfeito e capacitado para toda boa obra. Mas o texto diz bem claro, útil, ofélimos. Tá? O texto não diz suficiente, não diz única. E nós vamos analisar então a fala aqui do Rafael Pablo e comentar parte a parte com vocês. Vamos lá. Eu vou fazer a tréplica. Se ele fizer uma quádrupla ou uma quíntupla, eu não reagirei mais a respeito deste assunto. Eu devo dizer como nós acreditamos no sola. O sola fide, o sola Cristo, o sola Deo Glória, o sola Escritura e o sola Gratia. Todos eles estão interconectados da seguinte forma. A salvação é pela graça, mediante a fé, unicamente pela obra de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai, e tudo isso está muito bem definido nas Escrituras. Então aqui, ele argumenta sobre as solas de Lutero. Porque esse foi um questionamento que o Diácono fez no outro vídeo. Né? E é um questionamento plausível que eu quero repetir com mais detalhes aqui. Por que a gente às vezes brinca? Sola de sapato, solamento. Porque o somente nunca acontece aí. Acho que o termo mais apropriado que Lutero poderia ter utilizado seria o et ou etiam, né? Já que ele quis utilizar o latim. Sola em latim significa somente. Mas o etiam seria mais propício, que significa também, né? Também a Escritura, também a fé, também a graça, também Cristo. Também a glória a Deus seja atribuída. O também é muito mais propício. Por quê? Vejamos a incongruência, a inconstância e quão fraco é o sustento desses argumentos da sola, né? Enquanto eles vão utilizar textos isolados, por exemplo, do apóstolo Paulo em Romanos ou em Efésios para dizer, olha, aqui somente a fé, está aqui a sola fide. Né? Lá em Tiago capítulo 2, versículo 19, vai dizer que até os demônios creem. Até os demônios creem. Então a premissa para ser salvo não é apenas crer. A minha vida precisa ser uma vida que gere obras. Que as obras sejam visíveis. Isso está no versículo 17, capítulo 2 de Tiago. O próprio texto aí. Por isso que muitas vezes a gente fala que Lutero tinha aversão ao livro de Tiago. Né? Então, o texto é bem claro. Versículo 17. A fé sem obras é morta.
Então cai aí a sola fide. Né? É preciso que essa fé gere uma vida em Cristo. E nem sempre, porque o texto vai dizer que até os demônios creem e eles não estão em Cristo. Pronto, acabou. A sola gratia, né? E a premissa do amor? E as outras vias? E os frutos do Espírito, que podem também me conduzir à salvação, a ter uma vida direcionada para a salvação em Cristo. Lá em Gálatas 5, por exemplo. Não é só a graça. Né? O sola Christus, por exemplo. Onde vão dizer que não precisa mais dos missionários, não precisa mais dos sacerdotes, não precisa de ninguém, porque Cristo já salvou a todo mundo na cruz. Sim, ele nos salvou, no entanto eu preciso fazer a adesão a essa salvação. Porque senão não é necessário nem pregarmos mais o evangelho. Para que nós estamos pregando? Mateus 16,15, ide e pregai o evangelho. Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Então nós não precisamos pregar mais, gente. Porque, segundo o sola Christus, todo mundo já está salvo. Não precisa fazer nada. E tá vendo que já é um terceiro sola aí? E aí tem um sola Deu glória, né? E isso, nós glorificamos só a Deus. E aí nos acusam, aqui vocês glorificam Maria e os santos. Não, é veneração. Calma lá. E aí ele vai alegar que todos esses solas se conectam na Sagrada Escritura. Sim, então aí não é somente mais, é e também a graça, e também a fé, e também a Cristo, e também a Escritura. O sola Escritura, o pior deles, deixei por último, né? Não se sustenta, sobretudo no texto que estamos debatendo. 2 Timóteo 3, versículo 15 a 17. O texto é bem claro. Toda a Escritura inspirada por Deus, ela é útil. Ofélimos. Não tem a palavra suficiente. E aí vocês nos acusam de muitas vezes colocar aquilo que a Bíblia não diz. E agora você faz a mesma coisa da qual você nos acusa. O texto é claro. Ofélimos. Útil. Né? E aí a gente utilizou o argumento da água lá, de Joel Peters. Porque a água na nossa vida, ela é o quê? Útil ou suficiente? Ela é útil. Mas, segundo o Rafael Pablo, é suficiente. Até o MacBook agora é suficiente, né? O MacBook é útil ou é suficiente? É suficiente. Aí, tudo é suficiente. Sola MacBook. Agora, ó. Sola MacBook. Tudo é suficiente agora para o Rafael Pablo. Tudo é suficiente. Não tem base. Vou colocar de novo. O MacBook é útil ou é suficiente? É suficiente. É suficiente. Sola MacBook, nova doutrina. Brincadeiras à parte, nós sabemos que isso aqui é um corte da fala ali, dessa brincadeira que nós fizemos ali. Mas tem tudo a ver com o que nós estamos debatendo. Então vamos continuar aqui ouvindo a argumentação do Rafael Pablo. É assim que nós acreditamos. O segundo argumento apresentado pelo diácono João Vitor Mariano está relacionado à tradição. No primeiro vídeo, eu realmente falei que o apóstolo Paulo perdeu uma ótima oportunidade de colocar aqui a tradição também como um sustentáculo para equipar o cristão para toda boa obra. Se Paulo tivesse dito, olha, as escrituras e a tradição são perfeitamente aptas a equipar o cristão para toda boa obra, ficaria muito mais claro que realmente a tradição faz parte desse ensino para toda boa obra. Mas não é isso que Paulo escreveu. Paulo escreveu que as escrituras equipam o cristão, ou equipa perfeitamente o cristão para toda boa obra. Então perdeu sim uma ótima oportunidade para rebater. Não. Aqui temos que comentar, né? Na verdade, o apóstolo Paulo, ali naquele contexto, ele está pregando para Timóteo, falando da importância das escrituras. Ninguém nega isso. E aí eu argumentei que nós podemos ir em outros textos buscar o próprio apóstolo Paulo enaltecendo a Sagrada Tradição. E aí eu citei 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, 1 Coríntios 11, versículo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Num texto vai dizer, felicito-vos por se lembrar de mim em todas as situações, lá em 1 Coríntios 11, 2. E por manter a tradição, conforme eu vos transmiti, no capítulo 2, versículo 15, de 2 Tessalonicenses, conservai os ensinamentos que vos transmitimos por escrita, ou seja, aquilo que foi escrito, ou por fala nossa, aquilo que foi falado. Não é a mesma coisa. E aí argumentar que é a mesma coisa, não. Uma coisa eu escrevi, a outra eu falei. Junte tudo isso. Se fosse uma coisa só, bastava ter escrito, ou bastava ter falado. Até porque o munus da pregação de Cristo é falada.
E no Evangelho de João, tanto no capítulo 20 como no capítulo 21, nós vamos ter, olha, tudo aquilo que Jesus fez na presença dos discípulos não caberiam em todos os livros do mundo que se pudesse escrever. E isso nos chega muitas vezes pela tradição, não apenas pela Sagrada Escritura. Muitas das coisas. Só que os protestantes não entendem isso. Vamos continuar aqui a fala do Rafael para a gente ver o que a gente argumenta. Então citei vários textos. Poderia citar mais, eu vou citar mais um. Lucas capítulo 1, o autor sagrado vai dizer, olha, eu consultei testemunhas oculares para escrever isso aqui. De forma correta. E ele está falando isso a Teófilo, basta você ler o texto. Olha, o que eu vou escrever aqui, eu escutei de testemunhas oculares. Testemunhas oculares. Vou repetir, testemunhas oculares, porque repetição é uma coisa boa, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, e útil, e útil, e útil, e útil, e útil. E útil, né? Então vamos à repetição. Mas vamos lá, vamos continuar a fala do Rafael Pablo aqui. Aqui desse argumento, o diácono João Vitor Mariano vai falar e vai citar alguns textos que falam sobre a tradição. Bem, aqui eu preciso virar o feitiço contra o feiticeiro. Afinal de contas, nós não estamos falando de outros textos. Nós estamos falando do texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então aqui ele usa o argumento que eu não posso pegar outros textos fora de 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 15. Porque ali ele está falando da sola escritura, mas se eu pegar outros textos para refutar ele, não pode não. Esse é o argumento dele. Só que ele mesmo se contradiz. Olha o que ele fala aqui acerca da sola escritura, das solas de Lutero. As solas pode, né? Pegar um texto ali, outro ali, para tentar juntar tudo numa sola só. Não dá certo. Vamos ouvir ele aqui. Olha aí para vocês verem a contradição desse ponto do Rafael. Ó. Tem textos que interconectam os solas, o sola fide com o sola Cristo, o sola Deo Glória com o sola Escritura, só quer dizer que tudo isso está interconectado. É que você argumenta. Ou seja, para falar dos solas pode interconectar, mas para falar da tradição não pode interconectar. Que beleza, hein? Aí não, né, Rafael? Então ele mesmo se contradiz. Eu voltei um pouquinho aqui para a gente pegar o próximo argumento para a gente falar aqui. Vamos lá. Tudo isso está interconectado. É que você argumentou que o texto de 2 Timóteo 3, 16 a 17 não pode anular os outros textos que você citou e que fala sobre a tradição. E a única resposta que eu tenho para esse argumento é: você está coberto de razão, você está certo. Um texto não pode anular outro texto das Escrituras. Então aqui aí ele volta a se contradizer. Aí agora ele já mudou de opinião de novo. Mas vamos lá. Eu mostrei aqui, por exemplo, o texto de Tiago, né, que contradiz a sola fide. E na verdade não é que ela contradiz a sola fide que está lá, por exemplo, em Efésios ou em Romanos. Onde fala somente a fé, ou a fé somente. Esse somente ali é naquele contexto da exegese daquele texto. Por isso que quando nós vamos lá em Tiago 2, que fala das obras, não está contrapondo o texto de Paulo, né? E sim está complementando a ele. Tiago complementa Paulo. Essa visão de contrapor aí é vocês que estão colocando. Então é totalmente plausível, sim, eu citar os textos que enaltecem a tradição apostólica, conforme eu citei, a tradição oral, para abonar o nosso argumento de que tanto a Sagrada Escritura como a Sagrada Tradição têm importância para os apóstolos. É isso que vocês não aceitam. Então você está certo aqui, um texto não vai contradizer o outro, não. Ele vai incrementar, colaborar para isso. Esse ponto aqui a gente concorda. Só que vocês precisam considerar a questão da tradição. É o que está difícil, né? Colocar na cabeça de vocês. Temos textos que falam da tradição e nós temos esse texto aqui de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Um não pode anular o outro. Mas apenas para minha curiosidade, eu gostaria de fazer algumas perguntas a respeito da tradição. A primeira delas é o seguinte: Paulo ensinaria presencialmente algo que fosse diferente daquilo que ele ensinava por carta? O texto é bem claro, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Conservai os ensinamentos que vos transmitir por escrita, ou seja, escrita, e o texto vai dizer, ou palavra nossa. Não é a mesma coisa. Gente, é uma questão de lógica. Se fosse a mesma coisa, o apóstolo ia dizer assim, conservai os ensinamentos que vos transmitir por escrita. Mas o texto é claro, por escrita ou por fala nossa. É óbvio que a premissa desse dar as mãos da tradição com a Bíblia, que é o que o católico acredita, que é puramente o que está aqui no catecismo da Igreja Católica, né, nunca vai se contradizer.
é aquela questão que nós podemos argumentar mais. As questões implícitas, tem a questão das diferenças de livros, que os protestantes têm livros a menos. Por exemplo, nós vamos ter a doutrina do purgatório na Sagrada Escritura, mas está no cânon católico que os protestantes simplesmente ignoram, né? De forma implícita, não explícita. Então, essa é a nossa argumentação que vocês também não aceitam. E que nós não queremos convencer vocês, mas nós queremos um mínimo de respeito. Não venham dizer que é errado, equivocado, porque senão a resposta vem. É simplesmente isso, né? Então, ele questiona aqui, o apóstolo Paulo poderia pregar algo diferente daquilo que escreveu? É óbvio que com detalhes a mais sim, ou com detalhes a menos. Porque senão o texto ia dizer, conservai os ensinamentos que vos transmiti por escrita minha. Mas ele disse, por escrita ou... né? Palavra nossa. Palavra é algo audível, né? Então é óbvio que são duas pregações, certo? Uma ele escrevia, a outra ele pregava. Em uma pode ter mais detalhes que na outra. Em uma pode ter aspectos implícitos na outra, ou explícitos. 1 Coríntios 11:2, ele vai dizer, vos felicito por conservar os ensinamentos que vos transmiti pela tradição. O texto é bem claro. Paradídome, está lá o termo em grego. Então vamos continuar aqui. Será que Paulo era meio esquizofrênico? Olha, eu ensino por carta uma coisa, mas quando eu estou presente, eu ensino outra coisa. Não faz sentido. As pessoas ficariam muito confusas, do tipo, Paulo está ensinando uma coisa quando está presente, mas quando ele escreve carta, ele escreve sobre assuntos completamente diferentes. Ficaria uma coisa... E aqui ele cria um espantalho, justamente abrindo a premissa de que o pensamento católico ele é lunático, colocando Paulo como um lunático, um que prega uma coisa e escreve outra. E não é isso. Nós sabemos, já acabamos de dizer, complementos. Né? Vamos lá. Bem esquizofrênica. Agora, mais do que isso, qual que é a única segurança que nós temos a respeito daquilo que Paulo ensinava para Timóteo? Aquilo que está escrito nas Escrituras. Tudo que vem da tradição vem meio genérico, do tipo seguinte, um pai da igreja escreve sobre esse assunto. Aí a igreja analisa o seguinte, olha, se ele está escrevendo sobre esse assunto, e ele foi discípulo de não sei quem, que foi discípulo de não sei quem, então provavelmente esse discípulo aqui, que era o discípulo de Jesus, passou para esse, que passou para esse, e agora esse pai da igreja está escrevendo. Mas veja, nem o pai da igreja dá esse rastro. O pai da igreja só coloca aquilo que ele acredita. Então nós não temos como saber, primeiro, se foi realmente o discípulo que passou para esse, que passou para esse, que passou para o pai da igreja. Mais do que isso, nós não temos como saber porque ele não deixou claro, ele não escreveu o seguinte, olha, recebi isso dos próprios lábios do apóstolo tal. Bom, aqui é um equívoco muito grande. Vocês estão vendo os livrinhos verdes aqui, gente? Que beleza, hein? Quero agradecer a todos os irmãos. Esses livros aqui são do canal, são vocês. Então, nessa parte do vídeo, nós precisamos completar aquela coleção ali. Muitos livros chegaram, queremos agradecer a todos que doaram. Tá? Nós ainda vamos fazer uma live agradecendo a todos. Já fizemos uma live citando nomes e vamos fazer uma segunda live na semana que vem citando novos doadores. Esses livrinhos aqui, ó, são da Patrística. E eles refutam todos esses pensamentos protestantes. Hoje nós vamos utilizar aqui, ó, aí, ó, fruto do canal, dos inscritos, ó. Irineu de Lyon, contra as heresias. Né? Essas heresias aí de sola MacBook e coisa tal. O MacBook é útil ou é suficiente? É suficiente. Vamos lá, vamos comentar aqui essa questão que ele diz que os pais da igreja não enaltecem a tradição dizendo que os apóstolos ensinaram coisas importantes e que o ensinamento deles são coisas mantidas por eles, né? Ah, nós mantemos os ensinamentos dos apóstolos, sim. Gente, isso é uma contradição. A igreja subsiste por causa disso. A igreja existe por causa disso. Da sucessão apostólica, daquilo que foi passado, né? Volto a dizer, tudo que Jesus fez na presença dos discípulos coube nas Escrituras. O próprio Cristo vai dizer que não se caberiam em todos os livros que se pudessem escrever, né? Olha, por exemplo, esse texto, que maravilha desse texto aqui. Né? Vai dizer assim, ó. E se os apóstolos não nos tivessem deixado as Escrituras, não se deveria seguir a ordem da tradição que transmitiram aqueles aos quais confiavam as igrejas? Né? Volto a dizer, e se os apóstolos não nos tivessem deixado as Escrituras, não se deveria seguir a ordem da tradição que transmitiram aqueles aos quais confiava as igrejas? E aí ele vai responder, o próprio Irineu de Lyon, contra as heresias. Vai dizer assim, ó.
Muitos povos bárbaros que creem em Cristo se atêm a esta maneira de proceder sem papel nem tinta. Levam a salvação escrita em seus corações pelo Espírito. Guardam escrupulosamente a antiga tradição. Creem num só Deus, Criador do céu e da terra, e de tudo o que está neles, e em Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual, pela sua imensa caridade para com os homens, a obra por ele modelada, submeteu-se à concepção da Virgem para unir por seu meio o homem a Deus. E aí aqui vai justamente, praticamente citar o credo apostólico. Irineu de Lyon. Vamos continuar com ele. Vou até deixar aqui do lado aqui. Mas vamos continuar com ele que eu separei mais algumas aqui. Contra as heresias, ele falando de Clemente, né? Clemente de Roma. Sob Clemente, havendo nascido forte discórdia entre os irmãos de Corinto, a igreja de Roma escreveu-lhes uma carta enérgica, exortando-os à paz, reparando-lhes a fé e anunciando-lhes a tradição que há pouco tinha recebido dos apóstolos. Anunciando-lhes a tradição que há pouco tinham recebido dos apóstolos. Está aqui também, no Contra as Heresias, no livro 3, no ponto 3. Vamos para Santo Inácio. De maneira semelhante que todos respeitem os diáconos, como eles respeitariam Jesus Cristo. E assim como eles respeitam o bispo, como uma tipologia do Pai. E os presbíteros, tá vendo o sola Christus caindo aqui? E os presbíteros como o concílio de Deus. E o colégio dos apóstolos. Sem estes não se pode chamar de uma igreja. Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, vai dizer assim, o ponto 3, tá? Vai dizer assim, advertia antes de tudo as igrejas das diversas cidades, que evitassem sobre todas as coisas as heresias, que começavam então a se alastrar, e exortava-as a se aterem tenazmente à tradição dos apóstolos, vai dizer Eusébio de Cesareia. Como que esses não observavam aquilo que aprenderam dos apóstolos? Olha outra aqui, contra as heresias, novamente. Santo Irineu de Lyon é demais, né? Ele combate essas heresias, inclusive as novas, né? O MacBook é útil ou é suficiente? É suficiente. Ele vai dizer assim, quando os gnósticos, vencidos pelos argumentos tirados das Sagradas Escrituras, retorcem a acusação contra as próprias Escrituras. E quando, por nossa vez, os levamos à tradição que vem dos apóstolos, que é conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros, então esses se opõem à tradição. É o que nós estamos vendo aqui na argumentação do Rafael Pablo, com todo respeito a ele, se opondo à tradição apostólica que sempre foi apregoada pela Igreja Católica. Então, esse papo de que o apóstolo Paulo pregou uma coisa e que os pais da igreja não há a prova e a eminência que eles estão pregando a mesma coisa e que eles estão ensinando talvez ali elementos que não estão explícitos na Bíblia, é uma grande mentira. É uma grande mentira. Vamos lá. Não tem outra palavra, tá? E quando eu falo mentira, eu não estou chamando o Rafael de mentiroso. O argumento dele é mentiroso e precisa ser revisto. É cheio de inverdades. Isso aqui não é ataque ad hominem, viu? Pelo amor de Deus. Eu sei que o Rafael ele tem a maturidade para entender isso. Mas pode ser que algumas pessoas nos comentários não vão ter essa maturidade. E essa voz de pato tá difícil hoje. Difícil, hein? Mas eu tinha que gravar esse vídeo aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tá quase acabando aqui. Uma outra coisa a respeito ainda desse assunto é o seguinte. O diácono João Vitor Mariano parece ignorar a inspiração divina das Escrituras. Então é óbvio que Paulo poderia não saber que estava escrevendo Escritura. E é óbvio que Paulo não tinha a Bíblia como nós a temos hoje. Mas ele estava escrevendo ali tendo um objetivo, mas o Espírito Santo que o estava inspirando, obviamente sabia que hoje nós teríamos uma Escritura completa e que esse texto, ao lermos como Escritura, nós iríamos entender como toda a Escritura. O MacBook. Então assim, esse argumento aqui também cai, né? Com
o próprio versículo que nós já citamos, que está lá em João capítulo 20 e João capítulo 21. Você pode verificar. Um texto vai dizer tudo aquilo que os discípulos, que Jesus fez diante dos discípulos, não se caberiam em todos os livros que se pudesse escrever. É mais ou menos isso que o texto vai dizer. E no outro texto vai dizer também que aquilo que Jesus, tudo aquilo que Jesus fez na presença dos discípulos não pode ser mensurado simplesmente com a Sagrada Escritura. O texto é bem claro em dizer isso. Então, nós cremos sim na inspiração divina. Aliás, como vai dizer o grande bispo, que Deus o tenha, saudoso, por sinal, Dom Henrique Soares, ele vai dizer que a Bíblia, a Sagrada Escritura, quem nos deu foi a igreja. É óbvio. E vou corrigir aqui, vou colocar bem desenhado para não falar e depois, olha o que ele está dizendo. Deus entrega a sua Escritura ao coração de quem? Da igreja, por meio dos apóstolos. A Sagrada Escritura nos chega por meio dos apóstolos. Vocês viram aqui Santo Irineu de Lyon dizendo os apóstolos usados pelo Espírito Santo. E é a igreja, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o sustentáculo é a coluna da verdade. É a igreja que define o que é canônico, é a igreja o que define o que não é canônico, é a igreja. E vocês, protestantes, surgem em 1517, muita coisa já tinha acontecido. É irrefutável isso. Nós não negamos essa questão. Ele afirma ali, O diácono parece negar a inspiração das Sagradas Escrituras. Não, nós sabemos. Deus inspira, a igreja é usada por Deus para que essa definição chegasse a nós. E quando nós vamos lá nos primeiros séculos, nós vamos ter a definição do cânon, conforme a Igreja Católica mantém até hoje. Isso é irrefutável. Vamos continuar aqui. Escritura, nós iríamos entender como toda a Escritura. O MacBook é útil ou é suficiente? É suficiente. E é justamente isso que Paulo faz aqui no texto de 2 Timóteo 3, 16 a 17. Ele utiliza primeiramente a palavra útil ali em cima, mas no versículo seguinte ele fala que essa palavra ela é perfeitamente habilitada para equipar o cristão a toda boa obra. Então aqui ele satirizou até, Isso é legal, gente. Isso aí não tem nada a ver, não. Eu ainda vou responder, viu, senhor Rafael Pablo? A questão da água, E eu não assisti esse vídeo ainda. Umas 20 pessoas me mandaram aqui. Viu, senhor Rafael Pablo? Vai ter resposta, meu amigo. E eu falo isso com muita propriedade. Nós temos aí um vínculo fraterno. Sim, isso é possível, O Salmo 132 vai dizer, é bom para irmãos viverem juntos. Com rigor, respondemos, eu também quero parafrasear o senhor, E aqui fica as gagueiras tudo, Eu não edito nada. Quase meia hora falando aqui, fala igual o homem da cobra, como diz aqui em Minas, quero parafrasear o senhor. Não concordo com aquilo que o senhor apregoa, com as suas doutrinas, mas tenho o meu respeito, porque as suas respostas são muito humoradas, eu também me divirto bastante, E tento responder aí com a mesma qualidade. Peço desculpas por não poder editar o vídeo como você faz. Já disse, O senhor manja muito, até porque o senhor tem isso aqui, Eu uso o MacBook mais para questões de áudio, música, O senhor aí manja pra caramba de edição. Pois pode até me ensinar algumas coisas aqui. Será que vai ter coragem de me ensinar? Porque eu vou editar os vídeos como o senhor e vai ficar bem engraçado, Aqui eu vou disparando tudo aqui assim mesmo, ó. O MacBook é útil ou é suficiente? É suficiente. Então, abrindo essa premissa de que o Rafael Pablo não vai responder mais, vamos deixar ele terminar esse debate dizendo para nós se as Sagradas Escrituras ela é suficiente ou útil. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, e útil, e útil, e útil, e útil, e útil. É útil. Eu concordo com o senhor e encerro aqui a minha resposta a você. Agradeço você que teve paciência de ficar até aqui. Convido você a se inscrever no nosso canal, clicar aí no curtir, dê um like nesse vídeo aí, por favor. E, sobretudo, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Se Deus quiser, amanhã a voz vai estar melhor. Temos muitas respostas para gravar. Deus abençoe a sua vida. Amor à Imaculada sempre.